Olá, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Milene Coura, sou jornalista. E agora a gente vai conversar com a psicóloga Cristina Borges sobre idosos no isolamento social. A gente vai falar sobre desafios para familiares e para cuidadores. Boa noite, Xuxeria. Bom ter você aqui com a gente. Valéria. Vamos ver. Néa Moreira. Doutora Cristina. E a gente vai conversar sobre idosos no isolamento social. A psicóloga Cristina Borges é mestre em psicologia clínica, especialista em gerontologia e neuropsicologia. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como Tudo vai, bem? Milene? Tudo bem? Tudo bem Então, por aqui estamos também. aqui juntas. É Aham, verdade. pois é. Então, vai Eu esperar um gostaria pouquinho, primeiro esperar de o pessoal. agradecer. As pessoas estão entrando aqui. Queria primeiro te agradecer por ter aceito o nosso convite. Uhum, E já tem prazer. pessoas perguntando aqui, o Breno perguntando como podemos fazer isso passar logo. Ao longo da live, a doutora Cristina vai respondendo as perguntas. Vamos começar falando sobre idosos, né? Aí eu já falei aqui, mas só para relembrar que a senhora é psicóloga, mestre em psicologia clínica, especialista em gerontologia e neuropsicologia. Para Sim. quem ainda não te conhece, além disso do que eu falei, poderia fazer uma breve apresentação para a gente? Então, Milene, foi um prazer, né? Receber o convite, estar aqui com vocês hoje para a gente poder estar conversando sobre isolamento, como é que o idoso está lidando com isso, né? Que a gente sabe que é bem difícil para todo mundo. Mas eu trabalho com idoso Verdade. desde 2002, né? E já há bastante tempo. Trabalhar com idoso é uma coisa muito gostosa, né? Porque a gente aprende muito com eles, né? E nesse momento assim que a gente está vivendo, é um momento que a gente tem que aproveitar essa sabedoria de vida que a gente já conseguiu ao longo, né, desse percurso todo para poder ajudar todo mundo. Mas é isso, eu comecei a trabalhar em 2002 com idosos, num programa de atendimento à saúde integral do idoso. Depois eu vi que isso era uma coisa que me encantava, e aí fiz a especialização, fiz o mestrado em envelhecimento saudável, e de lá para cá a gente não vai parando mais, né? Porque fica muito bom trabalhar com isso, é uma troca sempre muito grande, né? Com os idosos, e é isso, acho que é mais ou menos isso. A gente pode ir conversando ao longo, né? Uhum. É verdade, muito bom. Então, para a gente poder começar, é assim, quais seriam as diferentes situações que a gente pode ser citada, que a gente pode citar aqui, que contemplam os idosos nesse período de isolamento social? Pois é, na verdade, estamos todos passando por isso, né? Cada um do seu jeito, É da forma que verdade. pode, né? A gente entende que o afastamento, o isolamento social é uma forma de se resguardar, né? Não só a gente, mas as pessoas que a gente ama também. E o idoso, assim, passa por isso, só que numa condição que em alguns momentos é mais difícil, né? Porque ao longo da nossa conversa a gente vai poder falar um pouco mais sobre todas essas questões, mas eu fico pensando assim, que a gente tenta driblar, eu acho que o adulto mais jovem, ele pode ter um pouco mais de flexibilidade para lidar com essas mudanças, né? E já o idoso, em alguns momentos, pode ter mais dificuldade de adaptação, né? Porque é uma coisa que vai acontecendo ao longo do envelhecimento mesmo, né? Embora a Uhum. gente tenha uma diversidade muito grande de idosos, né? A gente não pode falar em idoso pensando só em É. algumas características, né? Se a Aproveitando a gente pergunta aqui da chucheria, idoso a gente considera a partir de qual idade? Pois é, então, o que que acontece? Em alguns momentos, algumas leis, algumas regras, elas estabelecem 65 anos, né? Mas hoje, para muitas coisas, a partir de 60.
Então, a gente considera até Uhum. o símbolozinho mudou, é 60 a mais, né? Sim. Então, contemplando as pessoas mais com 60 anos, que são pessoas ainda muito ativas, na maioria das vezes, né? Que têm uma vida ainda muito ligada à atividade, trabalho, relacionamentos, enfim. Então, assim, não é mais aquele idoso de antigamente, que é aquele idoso que andava com a bengalinha, né? É Então, isso vem verdade. mudando muito, né? Eu me lembro muito na minha infância, assim, 50 anos as pessoas já eram bem idosas, né? Com Sim. muitas dificuldades e limitadas. Uhum. Hoje em dia, com 70 anos, você é jovem. Pois é, pois é. Então, várias coisas fizeram com que isso fosse acontecendo, né? Assim, o avanço da medicina, os cuidados com a saúde, a alimentação, enfim, várias coisas foram fazendo com que essa ótica, né, e que a própria pessoa fosse envelhecendo de uma outra forma, né? Sem ser mais aquela Uhum. vovozinha de coquinho, Sim, cabelinho branco, né? Que a gente tinha aquela imagem da Dona Benta lá de antigamente, né? é verdade. Então vai mudando ao longo do tempo e hoje as pessoas é o que você falou, antigamente aos 50 era muito velho, né? E hoje aos 70 a gente vê muitas pessoas muito ativas, participativas, tendo um trabalho, né? Fazendo coisas voluntárias, interagindo, aprendendo, né? Tanta coisa. E essa É. é uma questão importante, né? Porque você falou para mim assim, como é que as pessoas estão lidando, né? Os idosos estão lidando com essa situação. E aí a gente vê que, por exemplo, quem tinha assim uma rede de apoio maior, né? Tanto de família quanto de amigos, pessoas que faziam mais atividades e que estavam assim mais acostumadas a lidar com a própria internet, elas estão Uhum. conseguindo passar um pouco melhor por esse afastamento, né? Então, assim, Sim. isso é meio paradoxal, né? Porque eu conversava no outro dia com uma amiga e a gente estava falando sobre isso. Antigamente, há uns meses atrás, 4 meses atrás, a gente dizia para as pessoas irem para a rua, né? Fazerem atividades físicas, encontrarem os amigos, se matricularem num curso novo, usarem deixarem o celular de lado e, de repente, isso tudo está muito restrito, né? E a gente Então, precisa tanto do celular, né? pois é. Então, assim, aquela pessoa que já tinha uma habilidade para lidar com essa tecnologia, nesse momento ela pode estar sendo mais beneficiada, né? Do que aquele que Uhum. não estava habituado a usar. Mas a gente vê até isso, né? Assim, o computador, o celular é uma coisa muito recente, né? De algumas Sim, décadas só. é Né? Para o verdade. jovem é muito fácil lidar com o celular, mas para o idoso não. Só que muitos deles se adaptaram. Eu tenho muitas Uhum. senhorinhas e senhores que eu atendo, que eu trabalho com eles, e que eles têm Facebook, que eles têm Instagram, e que eles usam É o verdade. WhatsApp, e falam. Então, nesse momento, essa é uma estratégia muito interessante, né? Mas eu Uhum. fico pensando que cada um no seu contexto, né, Aline? Porque, assim, o idoso, tem aquele idoso que estava morando sozinho, um idoso Uhum. independente, que cuidava da própria vida e gerenciava tudo, né? Então, Sim. com autonomia. Então, essa pessoa, de repente, ela está sozinha agora e afastada de todas as redes, dos amigos, da família, né? De tudo que ela fazia. Tem aquele idoso que ele é saudável também, que tem independência, autonomia, mas que foi morar na casa do filho para poder estar mais próximo, não estar tão isolado, né? Tem aquele Uhum. idoso que precisa de alguém para cuidar dele, né? Um cuidador, um profissional. Tem um idoso que está numa instituição de longa permanência. Então, é uma diversidade muito grande, né? De Sim. situações, de contextos, e em que o idoso está inserido nesse momento do isolamento social. E aí eu fico pensando que fica um desafio para todo mundo, né? Para o É idoso, verdade. para aquela família, né? Para a instituição onde ele está, e todo mundo tendo que se É, adaptar. temos várias perguntas já aqui
E aí, Ah, assim, vamos por partes. Por exemplo, os hum, idosos saudáveis e independentes que moram sozinhos. A família fica preocupada e querendo dar assistência, mas esse idoso também não aceita é, muita, muito palpite na vida dele, né? E a família fica preocupada. E como lidar também e evitar que esse idoso que morava sozinho, mas que era independente e que agora não pode se locomover tanto, sair tanto, assim, teoricamente, pelo menos deveria, porque a gente ouve muitos relatos de que os idosos são os que menos obedecem. Alguns ficam bem preocupados, assim, assumem sou grupo de risco e vou ficar em casa, mas outros não. E como que a sim. família lida com isso? Pois é, interessante isso que você falou, né? Porque recentemente eu li uma pesquisa que foi feita online por um instituto, e aí eles viram, como é que é o nome do instituto? É Instituto Pesquisa e Risco Comportamental. E eles identificaram que 30% dos idosos eles não estão seguindo à risca o isolamento social, né? E aí é interessante isso, né? Porque às vezes a gente olha e julga, né? Meu Deus, não está na rua por quê? Para que se é grupo de risco? Está na rua fazendo o quê, né? E então, assim, às É. vezes aquele idoso está na rua porque ele precisa trabalhar ainda, né? Muitos idosos são arrimo de Uhum. família e ainda tem alguma função, então precisam estar ali. Tem aquele que às vezes não tem um familiar, então ele precisa mesmo, porque às vezes não tem muita desenvoltura para pedir o supermercado para entregar em casa, a farmácia, às vezes precisa sair para fazer pequenas compras. Tem aquele que realmente acha que não tem problema nenhum sair, né? E Uhum. dependendo de como é que esse idoso ele entende esse momento que a gente está vivendo e o quanto é que ele pode se comprometer ou não com esse cuidado com ele mesmo, com as outras pessoas, vai ser mais fácil ou mais difícil para a família poder lidar, né? Uhum. A gente vê, assim, você já deve ter visto alguns relatos ou conhecer alguém, assim, às vezes tem um idoso que mora sozinho, que está bem, sempre morou sozinho, mas que nesse momento tem muito o apoio, às vezes, da família, que vai até a casa e deixa no portão ou na portaria uma comida ou alguma coisa que ele esteja precisando, um remédio, ou então tenta ver de longe, eu tenho visto isso, né? Às vezes da Uhum. janela, o netinho dá tchau, eles conversam um pouquinho, então é uma forma de poder cuidar, né, sem estar tão próximo como a gente gostaria. Alguns Uhum. outros não têm com quem contar, e aí às vezes precisam mesmo do apoio de um vizinho, de um amigo, né? Mas você ia falar alguma coisa? A Adri Mello, Ah, acho que é Mello, Adri aqui. Ela comenta que a mãe dela perdeu o marido em dezembro. E a única filha que ela tem foi morar com a avó, né? Elas moram uma ao lado da casa da outra. E e a filha dela até vai visitá-la. Mas é uma situação complicada, pois ela sente muita falta da filha, que está nesse pois é, momento cuidando da avó. pois é. Você vê assim, muitas vezes, isso já está contextualizado na questão do envelhecimento. A gente vai sofrendo algumas perdas mesmo, né? A Uhum. aposentadoria, às vezes a perda de um ente querido, né? Amigos que se gostava e vai se perdendo, porque no envelhecimento isso, a morte vem estando muito presente, né? Então, quando assim, você vê, recentemente ela perdeu o marido, quer dizer, então está passando por um luto ainda, né? E tendo É que se verdade. adaptar a essa mudança toda, nesse contexto de isolamento. E por mais que tenha alguém perto, tem essa sensação de vazio que dá, né? Porque antes era possível sentar junto, conversar, dar um abraço, né? E nesse momento, eu fico pensando que a família ela tem que tentar se fazer presente de um outro jeito, sabe? E através mesmo, assim, quando é possível, né? E que esse idoso, ele pode, por exemplo, ele sabe usar um celular e sabe receber uma chamada de vídeo, isso é uma forma que aproxima muito, né? Porque você consegue ver o outro, não é só ouvir a voz. E aí você, quer dizer, o filho, o familiar tem como avaliar como é que esse idoso está, como é que está essa Uhum. expressão dele, né? Se ele está com uma carinha boa ou não.
e tentar incluir ele nessa rotina, né? Que às vezes, a gente Uhum. vai jantar agora, vamos ligar aí o celular e conversa junto com a gente enquanto a gente janta. Então, isso pode ser uma forma de aproximar, né? Porque às vezes, Uhum. mesmo tendo uma neta por perto, não está na mesma casa, né? E às vezes, Sim, mesmo estando né? na mesma casa, são gerações muito diferentes, que nesse momento pode ser uma grande oportunidade, né, Milene? De É interagir verdade. mais, de haver essa troca, né? Porque a tendência, assim, na nossa cultura é da gente desvalorizar muito o idoso, né? E como se ele não Uhum. tivesse um saber. E tem, isso independe do nível de E tem escolaridade muito, dele, né? tem Então, às vezes, experiência aquela de pessoa. vida, né? Exatamente. Então, tem uma sabedoria que foi adquirida ao longo da vida, né? Então, essa troca ela pode ser muito importante nesse momento, né? Quer dizer, se esse idoso está convivendo com um familiar, perto dos netos ou na casa dos filhos, essa já é uma mudança de rotina importante, né? Porque ele tem que se adaptar a um novo ambiente, mesmo que seja a casa de um filho, mas não é o espaço dele, né, onde ele faz o que quer, a hora que quer, tem que se acomodar a essa nova dinâmica, Sim. assim como essa família também, que às vezes está em home office, netos em casa estudando, tem que se adaptar a essa nova presença, né? É Então é comum, desafio, né? é Ah, verdade. É comum ou é fácil que os idosos tenham mais facilidade de desenvolver depressão nesse momento, de entrar no quadro depressivo? sim, então, o que que acontece? Depressão é uma doença muito comum no envelhecimento, né? Então, é uma doença mental que tem tratamento, mas ela tem uma incidência muito grande no envelhecimento, por conta dessas mudanças todas da vida, né? Assim, que eu falava Sim. antes, de você deixar o trabalho, então perde um pouco aquele vínculo que tinha ali com aqueles amigos. Algumas pessoas elas são conhecidas até pela profissão delas, né? E não pelo jeito, pela forma pessoal ou relacional com que ela tinha com os amigos, né? É o porteiro tal, é o farmacêutico, né? É o médico. Então, assim, são aquelas pessoas que são conhecidas pela profissão delas. Então, às vezes, elas deixam o trabalho e não estão preparadas para a aposentadoria, então tem esse grande vazio aí, e Hum. aliado a isso, assim, às vezes o distanciamento mesmo, a perda do cônjuge, né? O distanciamento dos Hum. filhos, dos amigos. Então, isso tudo pode levar à depressão. Mas é aquilo que eu Uhum. dizia, assim, depressão é uma doença que tem tratamento e ela, no envelhecimento, às vezes ela é um pouco diferente, tem algumas características que são muito evidentes, mas outras nem tanto, sabe? Às vezes a gente acha assim, mas tá meio teimoso ou meio ranheta, mas sempre foi assim. Ou então, sempre foi meio quietinho e desanimado. E às vezes isso são indícios de que essa pessoa pode estar deprimindo. E com o Entendi. isolamento, né, especialmente o fato de estar morando sozinha, às vezes é difícil de identificar isso, né, Milene? Então, assim, Uhum. esse contato, assim, por chamada telefônica, por chamada de vídeo, enfim, mesmo a distância da portaria ou do portão, tentar ver um pouquinho mais, sabe? Tentar se aproximar, se fazer presente, às vezes ligar em horários que não são muito prováveis, né? É uma coisa Uhum. que pode dar alguns sinais de que aquela pessoa está deprimindo, porque sim, triste a gente pode ficar, e muitas pessoas estão Sim. tristes e não necessariamente deprimidas, né? Mas a Uhum. depressão, ela pode começar de uma forma mais silenciosa e isso ir se agravando justamente pelo distanciamento e por ter deixado de lado, às vezes, tanto dessa rotina que estruturava a vida do idoso, né? Uhum. É verdade. A Sandra Maria Martins, ela comentou aqui Hum. assim, e quando a família não está cumprindo o protocolo do isolamento, vem como se estivessem tudo normal. A idosa tem 91 anos, e o que eu devo fazer?
Essa foi a pergunta. Eu não sei se a Sandra mora com a família, se a Sandra é cuidadora, não sei. Sim. Então, o que que Mas o que acontece? fazer nesse Assim, caso? o idoso é aquilo que a gente falava, né? As pessoas acima de 60 anos, elas já estão incluídas num grupo de risco, né? Às vezes é uma pessoa saudável, aparentemente não tem nenhuma doença crônica, mas há, assim, um comprometimento dessa imunidade, por isso que está, mesmo que seja uma coisa assim muito sutil, então essa pessoa já está num grupo de risco. E aos 91, então, mais ainda, né? Então, assim, se Uhum, a família não atenta que é preciso cuidar, porque com certeza, assim, todos nós estamos vulneráveis, né, a sermos contaminados pelo vírus. Mas o sim, idoso, porque ele tem uma saúde mais frágil, o risco é maior, né? Não só de contrair, né, a doença, mas de piorar gravemente e poder chegar a óbito, né? Então, assim, é difícil essa situação, mas a questão é tentar conversar, alertar, né, mostrar o risco, porque, assim, a gente espera que a família pudesse ter essa consciência e esse cuidado, né? Que às vezes aquele sim. idoso aos 91 anos, pode, em algum momento, até já não estar cognitivamente tão bem, e já ter uma dificuldade Uhum, de entender os cuidados que precisa ter, como lavar as mãos, uhum, usar a máscara, né? Todos esses cuidados que uhum. são importantes. Então, assim, a família tinha que estar atenta, né? Então, assim, é difícil intervir nesse momento, mas em algumas situações é preciso conversar, alertar, né? E às vezes até mesmo pedir que alguém interceda nessa situação, porque aí é para preservar a vida de todo mundo, né? É verdade. A Adri contou aqui que a mãe dela estava sentindo falta das meninas do supermercado. E aí ela colocou a máscara na mãe, explicou que não poderia levar a mão ao rosto, é isso, que não poderia tirar a máscara, e aí levou ela no mercado. Disse que amanhã dormiu até melhor. Pois é, porque assim, olha que coisa isso, né? Mas às vezes isso é a caixa do mercado, o jornaleiro, sabe? A pessoa que atende na padaria, o porteiro, são pessoas que fazem parte daquele dia a dia daquele idoso, né? E tá nesse ambiente de convivência. Então, quando o idoso como todos nós, né, estamos afastados desse convívio, perde-se muito, né? Então, assim, é importante a gente tentar encontrar uma forma de fazer com que esse momento de isolamento não seja também um isolamento afetivo, né? Porque pode ser um Sim, isolamento social, mas não precisa ser afetivo, né? Às vezes isso, gravar um videozinho com o pessoal que ela conhece mais, ou fazer uma chamada de vídeo naquela hora, pode ser uma forma, né, de aproximar, de diminuir um pouco essa dorzinha, essa tristeza, né, que vai é dando verdade. da saudade mesmo que a gente tem em muitos Dá, momentos, né? é verdade. A Xuxeria perguntou aqui como escolher um cuidador e qual é a formação que ele deve ter. Então, pois é. Essa escolha do cuidador, ela é muito delicada, né? Porque o ideal é que você, às vezes, converse com mais de uma pessoa, procure, tem muitos cursos, né? Além de ter instituições que os cuidadores, eles são credenciados, ou então eles fazem parte de uma cooperativa, porque aí tem alguém por trás que avaliou, que identificou, que sabe da experiência daquele profissional. Tem os cursos também de cuidadores, né, que profissionalizam Sim, as pessoas para lidar com esse idoso e porque existe uma diferença entre o cuidador de idoso, entre o técnico de enfermagem, né? Às vezes a pessoa sim, precisa só de um cuidador, não precisa de um técnico. Então, acho que o importante é buscar referência, buscar os cursos, né, que têm formações
de cuidadores, por exemplo, a Abraz, aqui no Rio de Janeiro, ela tem uma sede em Niterói, eu sou professora voluntária da Abraz, e pelo menos 2 vezes por ano tem curso de cuidadores lá. Então, eles passam pela parte teórica toda com vários profissionais e tem experiência clínica. Então, isso vai te dando. Eles acompanham idosos em instituições asilares, então, são as instituições de longa permanência. Então, isso vai dando assim uma experiência para aquela pessoa, né? Isso pode dar um pouco mais É, de tranquilidade para a família. Uhum. escolher, né? Você falou Sim, agora sobre as instituições de longa permanência, né? Que eram os asilos. Como é que está a situação nesses locais hoje em dia? Quais são os cuidados que eles estão tomando aqui, por exemplo, no Brasil, né? Que eu sei que fora na Europa tiveram visitas suspensas. Aqui no Brasil, a família continua conseguindo visitar? Quais são os maiores cuidados que estão então, tomando? não, assim, a recomendação é mesmo que a família não visite, né? Então, assim, esses contatos, eles estão distantes também. E nas instituições de longa permanência é interessante porque tem, às vezes, o idoso saudável que decidiu que não queria mais morar sozinho, né? Então, deixou aquele ambiente onde ele vivia a família, ou uma casa que estava sozinho, e foi para uma instituição e está bem, ainda só queria estar numa convivência com outras pessoas da mesma idade, né? Então, essa pessoa, teoricamente, ela poderia, normalmente, ela tem essa independência para entrar e sair da instituição, visitar os amigos, voltar para lá com a casa dela, realmente, né? Tem os idosos que têm uma dependência e aí precisam de cuidadores, né? Tem os pacientes que são, às vezes, têm uma doença crônica, neurodegenerativa, uma demência, ou então um Parkinson, e que aí realmente tem uma limitação e que às vezes não conseguem mais sair da instituição. Então, Uhum. as visitas elas estão suspensas, né? Para proteger esse idoso, para proteger aquele profissional que trabalha ali também. Então, a família também está distante. Então, de novo, é uma situação muito semelhante a essa que o idoso mora sozinho. Tentar se aproximar de uma outra forma, né? Levar É alguma verdade. coisa que o idoso goste, às vezes um jogo, um bolinho, uma revista, um livro, fazer uma chamada de vídeo, né? Mandar fotos, né? Nesse momento, assim, as fotos são bem interessantes, às vezes tem um álbum, né? Que é antigo, com fotos, essas coisas trabalham, aconchegam, né? Fazem com que haja uma proximidade afetiva, né? Diante desse Uhum. distanciamento físico que a gente está É, vivendo, né? Uhum. é. Sandra, só um pouquinho, a pergunta que ela fez. A Xuxeria perguntou qual é a diferença entre o cuidador profissional e o ente familiar que assume o cuidado total e integral do idoso. Sim, muitas vezes é assim que acontece, né? Normalmente o idoso fica em casa com aquela família, né? Normalmente a cuidadoras são mulheres, são filhas, às vezes filhas que não têm uma idade tão diferente assim, às vezes a filha tem 60 e a mãe 76, 80, né? Então às vezes é uma idosa cuidando de um outro idoso, né? Então, assim, na família, quando é possível, né? É importante poder estar junto, manter essa convivência, mas existem N situações que às vezes fazem com que essa família opte por uma instituição, por uma casa, né? Uma casa gerontológica onde Uhum. esse idoso vai estar. Então, esse familiar, às vezes, ele tem uma sobrecarga muito grande. Então, assim, também Sim, existe grupos, né, de voluntários de apoio, né? familiares, exatamente, de apoio, né, para ter essa troca. Já comigo funciona assim, eu estou passando por isso, como é que eu posso fazer? E isso tem um valor imenso, sabe? Porque ajuda a diminuir a sobrecarga, porque normalmente a família, aquela pessoa que é o familiar, que é o cuidador, ela gerencia outras coisas também na casa. Não está só por Sim. conta do cuidado com aquele idoso, né?
Já o É idoso, verdade. o cuidador profissional, não, é aquele que vai e que fica 24, 48 horas, às vezes tem alguns que ficam de segunda a sexta, enfim. São profissionais que vão, ficam um período, mas que depois voltam para sua casa e a vida segue, né? Então, quando é Essa o sua cuidador familiar, explicação, fala, essa sua explicação me lembrou uma frase que fala que o cuidador também precisa de cuidados, né? muito, muito. Porque E assim, geralmente a pessoa fica sobrecarregada. uhum, uhum. E com muita frequência, o cuidador, seja ele familiar ou cuidador profissional, mais até o cuidador familiar, ele adoece muito, sabe? E com muita frequência ele deprime também, porque ele está nesse papel o tempo inteiro. Então, os grupos de apoio são importantes, os outros irmãos, porque às vezes tem outras pessoas que podem dividir esse cuidado, né? Então, isso Uhum. também é importante. Só que agora, nesse contexto do isolamento, é muito difícil, não dá para o idoso, às vezes, estar com um filho, na semana seguinte vai estar na casa do outro, vai passar o final de semana na casa do outro filho, porque tem todo o risco, né, de É verdade. contaminação. Então, assim, é um momento muito delicado todo esse que a gente está vivendo, sabe? É verdade. Perguntaram se você se você indicaria algum grupo de apoio ao familiar. Então, assim, que eu conheça e que eu me lembre agora, tem esse da Abraz, né? Se entrar no site da Abraz, né? É ABRAZ, né? Abraz, e tem Abraz Rio de Janeiro, que é uma subregional. Então, eles têm grupos de apoio em Niterói e tem aqui no Rio também, eu acho que funciona em Botafogo. Então, se Se a colocar pessoa, Abraz, vai conseguir encontrar. Tá. de repente, até nesse momento, tem alguma coisa à distância, né? Para quem. Sim, Porque tá tem muita tendo. gente que não é do Rio que assiste a gente também, de outros Sim, estados. E aí tá tendo pode sim. ter grupo de apoio online, né? Que fica até Sim, mais sim. fácil. Eles estão fazendo. E a Abraz, ela tem no Brasil inteiro, né? Então, assim, Uhum. várias cidades. Então, pode entrar no site, vai achar alguma A coisa Adri e tá tendo perguntou aqui mesmo. aonde que ela fica em Niterói. Em Niterói, funciona ali na UF, aonde é o Hum. Mequinho, sabe? Na UF, Gerson de Mello, eu acho o nome da Janson de Jansen de Mello. Mello. Jansen de Mello, Jansen isso, de Mello. funciona ali. Né? Mas eu acho que seria mais legal poder procurar mesmo no site da Abraz, né? Eles têm no Facebook também, Abraz RJ, e aí você vai conseguir o contato e algumas orientações, porque é importante, né? Porque não só para aquele idoso que você está convivendo, que é um idoso saudável, que cognitivamente está bem, mas a Abraz ela faz um apoio muito, porque é a Associação Brasileira de Alzheimer, né? Então, Sim. ela faz um apoio muito grande para os pacientes demenciados, né? Uhum. Então, às vezes não Uhum. é o caso daquele idoso, mas o grupo de Sim, apoio pode dar alguma orientação e até indicar algum outro, né? é verdade. A Sandra Uhum. comenta aqui que ela está com sintomas de Covid e ela mora com a mãe de 91 anos. E aí ela pediu para ver se a irmã ficava com a mãe nesse período, mas não conseguiu. E aí ela está bem preocupada. Eu imagino, eu imagino. Porque assim, ela tem que tentar buscar orientação e tomar o máximo de cuidado possível, né? Ficar de máscara o tempo inteiro, separar as coisas dela da mãe, se tiver mais de um banheiro em casa, né? Ela poder usar um outro, separar todas as coisas, as toalhas, enfim, os cuidados importantes para evitar essa contaminação. Só que assim, eu fico imaginando, assim, é claro que tem muitas pessoas de 90 anos que estão muito bem e que são Sim, autônomas e independentes, né? Mas muitas pessoas nessa idade precisam de algum auxílio.
E aí é bastante difícil isso, né? Mas ela tem que tentar se resguardar o máximo possível e cuidar da mãe também, né? Toda vez que ela precisar estar junto, de máscara o tempo inteiro, e estar monitorando muito os sintomas, né? Uhum. É, para quem não tem com quem dividir, como é o caso aqui de algumas pessoas que comentaram, não, Sim, o cuidado, né? Elas ficam sobrecarregadas, e aí tem várias pessoas aqui comentando esse tipo de situação. sim, sim, a sobrecarga ela é grande, mas às vezes é isso, acho que é, às vezes a gente vê, né, as pessoas dizerem assim, tem uma mãe para 7 filhos, mas não tem 7 filhos para uma mãe, né? É Infelizmente. Às verdade. vezes a família é numerosa, mas com muita frequência é um dos filhos só que assume, né, o cuidado e que está mais presente. Então, mas é importante sensibilizar a família, né? É. Tá. Como especialista na área de gerontologia, isso é comum mais no Brasil ou isso é algo comum em todos os outros países, é de diversas culturas isso? Porque algumas culturas valorizam bem os idosos, né? Mas Sim, não são sim. todas, infelizmente. É, eu fico pensando assim que essa questão cultural ela tem uma importância, mas não é o determinante, né? Para que haja esse cuidado e, enfim, de valorizar mesmo, né? Esse idoso, saber o conhecimento dele, valorizar essa convivência e poder, de alguma forma, retribuir esse cuidado que recebeu ao longo da vida, né? Na infância, na É, isso são muitos adolescência, né? laços que você constrói ao longo da vida, né? Com Porque às certeza. vezes um filho não cuida, mas o sobrinho cuida mais do que um filho, né? Sim, às vezes um neto assume um pouco esse papel também, né? E assim, essa é uma questão delicada que eu acho até que talvez a gente pudesse conversar num outro dia, mas assim, porque o que que acontece? Assim, às vezes isso depende também, você falou de laços, mas da forma como é que esse idoso criou essa aproximação, essa convivência com esses filhos, né? Então, Uhum, assim, muitas coisas envolvem os relacionamentos, né? Eu sim. penso, digo assim, isso com muita frequência, que relacionamento eu acho que é o nosso grande desafio de vida, sabe? Aham. Todos eles, ou sejam É. familiares, ou seja com um cônjuge ou de trabalho, enfim, né? E a gente tem que estar cuidando disso, né? E esse momento do isolamento está reforçando isso, né? O quanto que é importante a gente trabalhar essa convivência, essa proximidade, né? É verdade. A Débora perguntou aqui, voltando um pouquinho para a falar sobre depressão, ela perguntou Sim. como é que ela consegue identificar, assim, num idoso, né, os sintomas de depressão e diferenciar os sintomas iniciais de depressão de repente, uma tristeza relativa a esse momento. Pois é, assim, às vezes essa questão do termo depressão, ele caiu muito no uso coloquial, no dia a dia, né? Às vezes a pessoa diz assim, ah, hoje eu estou tão deprimida, né? Uhum. Eu não É. fico deprimida hoje, né? Eu tô, não, isso é tristeza, né? Eu tô triste, eu posso estar triste hoje o dia todo, eu posso ter ficado triste de manhã e à noite eu tá bem. Então a gente precisa fazer uma diferença entre tristeza e depressão, né? Sim. A depressão, ela é uma tristeza profunda que ela compromete a vida da pessoa, né? A independência, a autonomia, os cuidados básicos, né? Às vezes a pessoa começa a descuidar do asseio, do banho, né? Aquele idoso já não faz mais a barba, aquela idosa estava super acostumada a pintar sempre as unhas e a cuidar do cabelo, e agora não está fazendo mais. Ok, que durante né? Esse período de afastamento, tá todo mundo sem fazer nada disso, mas eu estou É, falando isso numa outra circunstância, né? sim. Até E porque assim, antigamente as mulheres faziam a própria unha, né? Então os idosos, bem idosos, até têm algumas habilidades, né, manuais, sim, mais do que a gente que fica nessa correria, sim, né? sim, é verdade. Então, assim, é importante a gente perceber, né, se é só uma tristeza ou se aquilo é uma depressão. A depressão ela tem algumas características.
Por exemplo, tem um distúrbio, às vezes, do sono, a pessoa começa a ter insônia, dificuldade para dormir, iniciar o sono, ou então ela acorda de madrugada e depois não dorme mais. Então, o distúrbio do sono está muito presente na depressão. Então, às vezes, um distúrbio alimentar, perde o apetite, ou então começa a comer um pouco mais, né? Uma São irritabilidade, alterações, né? sim, às vezes uma irritabilidade assim que é muito comum porque depressão assim é uma coisa que qualquer um de nós pode ter, né? A criança pode ficar Sim. deprimida, o adolescente, o adulto, o idoso. E mas o que que acontece? Então assim, ela pode acontecer em qualquer fase da vida, mas às vezes na velhice, assim, ela aparece mais como uma irritabilidade com essas alterações do sono, do apetite, né? No descuido, às vezes, consigo mesmo, ou até mesmo com a casa, uma mulher que cuidava muito da casa, ou então um homem que gostava muito de estar com os amigos, de jogar, de cuidar do jardim, e de repente vai deixando de fazer isso. Então, são alguns sinais, né, que a gente tem que estar atento. E aí, nesse momento, é o que a gente falava antes, nesse momento do afastamento social, é importante a gente tentar checar isso de algumas maneiras. Então, se você não Mesmo está morando distante, né? exatamente, quer dizer, se está perto, é mais fácil, né? De você identificar aí, hoje está mais cabisbaixo, né? Não está querendo muita conversa, e você vai identificando isso. Mas quando está distante, a gente tem que estar tentando monitorar isso por telefone. Se puder, as chamadas de vídeo, elas são muito boas, e especialmente às vezes em algum momento que aquele idoso não tá esperando. Tipo assim, você liga na hora do almoço e ainda está de pijama, entende? Não era mais para estar de pijama, não trocou de roupa até agora, sabe? Tá tantos dias sem fazer a barba, não cuidou do cabelo, e de você tentar conversar, né? E aí, o que que você fez para comida hoje? Me mostra aí, fiz isso aqui. Uhum. E aí você vai tentando olhar como é que está esse ambiente mesmo à distância, né? Fica mais Entendi. difícil, mas a gente tem que se reinventar, né? É verdade, é verdade. O perfil Condomínio Gaia pergunta se é possível estimular o idoso a ter uma nova rotina. Nossa, é fundamental, né? Porque assim, é bacana até essa pergunta, porque eu fico pensando assim, a gente acabou fugindo um pouquinho dessa parte do isolamento para falar de outras coisas, mas assim, É, a rotina ela é importante, né? Porque ela estrutura, aquele dia, né? O que você quer fazer. Só que não pode ser mais aquela rotina de antes, em que às vezes acordava, trocava de roupa, fazia uma caminhada, ia no mercado, né? Fazia uma atividade física, encontrava com os amigos, não dá para ser mais essa. Então, tem que ser alguma coisa dentro de casa, né? Então, assim, trazer uma rotina um pouco diferente, mas ela é fundamental, porque isso vai estruturar. E, às vezes, assim, refazer essa rotina com outras atividades, com atividades domésticas, por exemplo, se esse idoso estiver na casa do filho, porque às vezes a gente, não precisa, deixa que eu faço. E aí o idoso começa a se sentir meio inútil. Então, aham. é importante, Dá assim, pedir atividade, ajuda, né? mesmo que sejam nas atividades das tarefas domésticas, dentro daquilo que é Lavar possível uma fazer, louça, né? né? Estender uma roupa, molhar uma planta, né? Sentar com o netinho e ler um livrinho de história, ou, enfim, coisas que sejam possíveis no dia a dia da casa, né? Descascar um legume, passar um café, se não for perigoso, mexer em Uhum. água, em água quente e tal. E se esse idoso mora sozinho, tentar auxiliar ele nisso, né? Às vezes gostava de jardinagem, e aí de repente você pedir para entregar um vasinho com terra, uma mudinha de planta, ou então uma semente para ele começar a cuidar daquela plantinha nova. Pode ser uma forma, né,
desenvolver uma nova atividade que pode ter interesse ali, fazer uma hortinha em casa, se tiver espaço, né? Uhum. É, Às vezes as atividades de jogos também são boas, né? Se tiver junto, se não tiver, tentar é. fazer alguma coisa à distância também, né? Tá. A Adri comentou aqui sobre a questão de ter hobbies. E um hobby pode Uhum. ajudar muito. E no caso dela, ela faz artesanato e que isso ajuda muito na saúde emocional dela. Isso é Muito, bom para os com idosos, em qualquer certeza. idade, né? Especialmente para os Sim, idosos. mas nesse momento, assim, eu tenho visto assim muitas pessoas buscarem assim ou desenvolverem essa habilidade. Às vezes tinha gente que Uhum. já bordava ou fazia tricô e tinha um tempão que não mexia nisso. Outros começaram a plantar ou então Eu. mesmo costurar. É, né? Então, costurar ou então pintar, enfim, tudo é muito importante. E assim, essas são atividades muito interessantes, até para os filhos poderem estimular, sabe? Às vezes pode pedir para entregar, deixar na portaria alguma coisa que aquele idoso pode fazer. Um quebra-cabeça, um caça-palavras, um vasinho de planta para poder cuidar, ou então alguma coisa assim, uma lã e uma agulha nova, se já tivesse habituado a fazer isso, né? Às vezes as dificuldades são maiores para os homens, né? Então a gente tem Uhum. que tentar usar a criatividade. Às vezes um jogo pode ser interessante, sabe? Levar um jogo, alguma coisa que ele possa fazer mais sozinho, né? Porque quando você está junto com a família, você pode trazer um dominó, uma dama, mas se é um homem, se está mais sozinho, de repente tentar descobrir alguma coisa que ele gostava, alguma Uhum. leitura, ou então algum livrinho de desafio, porque aí a gente trabalha não só essa questão de ocupar esse tempo, mas também essa questão cognitiva, de estimulação cognitiva, É né? verdade. Isso é bom em qualquer momento, né? Sim, e como as pessoas Com estão isolamento ou não. mais distantes, isso acaba que no dia a dia, às vezes sem perceber, a gente faz isso, né? De ir Uhum. na rua e tentar lembrar quais eram as coisas que tinha que comprar sem estar com a lista, né? Sim. Enfim, coisas do dia a dia que a gente vai fazendo. Mas no isolamento, como não dá para sair, você tem que tentar estimular isso em casa. E aí, de novo, a gente volta para aquela questão: se é um idoso que está habituado a usar o celular, você pode estimular ele, mandar links para ele ver um vídeo Uhum. no YouTube, né? Para ele poder fazer um joguinho novo que você pode apresentar, que ele já conheça e desenvolver naquele momento. Tem aí as visitas online nos museus. Então, assim, para que tenha É esse recurso, verdade. tem uma gama muito grande. O desafio maior é para quem não está muito conectado com essa questão da Conectado, né? internet. Aí você tem que buscar os interesses para poder estimular, né? É verdade. Olha, doutora, é muito boa a nossa conversa e nosso tempo está quase acabando. Passou Passa super rápido, né? rápido. É É verdade. verdade. Uhum. Aqui comentaram, incluir na rotina de todos, lembrar que tem um idoso sozinho em casa, aflito por afeto. É mais sobre afeto, né? E construir relações, né? Sim, com certeza. Assim, eu fico pensando que é um momento que a gente pode aproveitar para rever muitas coisas, né? Assim, eu não tenho uma ideia, assim, uma visão romântica de que todo mundo vai sair diferente depois que a pandemia acabar. Mas eu acho que pode ser um grande momento para a gente repensar muitas coisas, né? As relações, o ritmo como a vida estava, né? Tentar Uhum. resgatar esse convívio das pessoas que às vezes no dia a dia a gente deixava para depois, né? Então isso é algo que é importante fortalecer agora, né?
Às vezes Hum, aquele idoso ele está mais distante de um amigo e né, o filho, o neto pode fazer essa ponte, né, de ligar para o amigo, pedir para o amigo ligar para ele e vai de sim. novo estreitando essas relações, né? Então assim é isso, é construir, se reinventar, né, buscar um momento para aproximação, porque isso tudo vai passar e a gente tem que estar bem depois que isso tudo passar, né? É verdade. A Liana Matos agradeceu muito, falou que foi muito Ah, boa. sim. Ah, É, uma amiga. assim, ela Aham, gostou muito. A Sandra sim. conta que a mãe dela, de 91 anos, Dona Rosalina, ama bordados. E é porque o fundo branco é complicado da gente ler. E E tá sabe que escrito, ela né? quer ver na loja Zara, Camicado, lojas caras, e eu tenho que mostrar para ela que o dinheiro não dá para essas coisas. Pois é, né? Ela tá ali atraída por um monte de coisa, né? E É assim, verdade. nesse momento, acho que a gente vai pensando que às vezes como a gente não tem muita possibilidade de sair para fazer tantas coisas novas, a gente vai buscando outras coisas em casa, né? Sim, Então, assim, a gente começa a reinventar, né? Eu tenho uma é paciente, verdade. eu tenho uma paciente que ela conseguiu aderir à terapia online, ela tem 74 e ela está fazendo a Olha, terapia que online, legal. muito, né? Muito bacana. E ela começou assim, como ela não estava podendo sair, ela começou a inventar, tipo, um cachepô para todas as plantas dela. Então, ela foi usando o material que ela tinha em casa e foi criando lugar para colocar as plantinhas, né? E começou a fazer fuxico, e, enfim, aproveitando o material que já tinha e dando Sim, utilidade para uhum. ele, né? E, de novo, assim, acho que é a questão da gente se reinventar, né? Com É tudo, com o material que a verdade. gente tem, com o que a gente tem na despensa para fazer o almoço, com as amizades e por aí vai, né? É verdade. Sandra, a live vai ficar gravada assim, a gente vai publicar, compartilhar aqui no IGTV. Para quem, por exemplo, perdeu o início da nossa conversa, vai estar lá disponível para assistir depois. E eu tô com medo só do Instagram suspender a gente. Aí então a gente tem Uhum, que acabar antes de tá completar o tempo bom. limite. E eu queria que Uhum. você deixasse uma mensagem. A Adriana fala que ela já está na terceira idade, com 47 anos. Olha, tá não, vai chegar. Né? A gente quer chegar lá, Se porque o prepara importante é porque vai chegar. E o chegar com importante é saúde, chegar, né? com certeza. E assim, eu fico pensando que esse é um momento assim que a gente tem que pensar muito em empatia, né? Sim, Porque estamos passando por momentos difíceis, pessoas estão perdendo amigos, familiares, trabalho. São muitas coisas que a gente está vivendo, coisas difíceis de serem vividas, né? Além do distanciamento, porque o distanciamento vai acabar e a gente vai poder chegar de novo, abraçar, né? Dar aquele beijinho. abraçar. É que falta que faz isso, né? Mas a gente É vai verdade. poder. O pior são as coisas que a gente não vai poder resgatar. Então, a gente tem que, nesse momento, desenvolver muito a questão da empatia pelo outro, essa empatia social, pelo familiar, pelo amigo, né? Pelo vizinho, que às vezes está do lado, está sozinho, que você pode ajudar de alguma forma. Então, acho que isso são coisas Sim. que vão fazer com que essa dor e esse sofrimento fique mais ameno, né? Porque a gente não tem como fugir dele, mas a gente pode tentar amenizar, né? É verdade. Cristina, as pessoas estão agradecendo, gostando muito, achando você muito simpática e estão encantadas com as informações e perguntaram onde que você atende. Então, eu atendo aqui no Rio, né? Eu atendo na Tijuca, em Copacabana, e atendo também em Macaé. Olha, lá e cá, trabalho lá e cá. E Enfim, nesse momento online até, né? online, só, né? Só estou fazendo atendimento online mesmo, porque
Eu atendo muitos pacientes idosos também, adultos, idosos, faço avaliação neuropsicológica e nesse momento a gente tem que estar se resguardando, né? Mas as pessoas, de repente, depois podem tentar achar o Facebook ou então o Instagram, de repente a gente Eu já pode estou colocar aí escrevendo aqui. depois. Eu Aham. estou escrevendo aqui que é @, Cristina Borges Psi, não é isso? Isso. Esse O é o Cristina com Instagram, CH, com isso. CH. Isso, esse é o Instagram, Cristina com CH, tá aí. Quem É, quiser, entra no Instagram da Cristina para conversar mais com ela, saber maiores informações. sim. Cristina, só para a gente poder encerrar, tem uma mensagem final para gente, para quem está assistindo a gente, sobre idosos no isolamento social? Enfim, eu fico pensando assim, que nesse momento, às vezes, a gente fica com a sensação muito de que está sozinho, né? Mas que então a gente tem que tentar entender que solidão é uma coisa muito diferente. Às vezes a gente pode estar se sentindo só cercado de pessoas. Então, esse momento a gente tem que tentar estreitar isso da forma como a gente puder. O familiar tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque às vezes o idoso não vai conseguir fazer, né? E o idoso que puder, né? Porque já que a partir dos 60 a gente está nessa faixa do envelhecimento, então tem muitas pessoas que estão muito bem e que podem fazer isso. Então, pensar em formas de se aproximar, se cuidar, se resguardar, porque nesse momento o afastamento social é o que nos protege, né? Para que depois a gente realmente possa estar junto com todas as pessoas que a gente ama e que a gente quer, né? E que É isso chegue verdade. logo. Né? Sim. Muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Respondendo a pergunta, a Sandra perguntou se você vai atender na chave da questão. Por enquanto não, você está participando com a gente aqui pelas lives. Quem Sim, sabe no futuro. sim, E muito, sim. muito obrigada pela sua Eu que disponibilidade. agradeço. Agradeço muito o E convite. Estou à disposição para outros momentos a gente poder estar conversando. vamos providenciar mais bate-papos então. Tá Tá bom. bom? Muito Beijo. obrigada. A live vai ficar aqui disponível para quem está assistindo a gente. Daqui a pouco a Magali entra aí para fazer música ao vivo e alegrar um pouco a nossa Que noite. delícia. Que E, delícia. muito, e uma boa noite a todos. Fiquem todos bem. Muito obrigada, doutora Cristina. Uma boa noite. Para vocês também. Um beijo, gente. Beijo, tchau.